dia de festa, 110 anos do Sporting Tomar, há praticamente estás há 6, 7 anos ao serviço novamente do Sporting Tomar, deste emblema que tu adotaste também. Diz-me uma coisa, Nuno, conta-me um pouco daquilo que tem sido a tua história ligada a este emblema, expectativas, aquilo que te deixa um pouco triste, desapontado. Fala um pouco, abre um pouco esse livro que normalmente nós dizemos que tu tens para desfolhar. Não, desapontado nada, portanto, aquilo que eu posso dizer neste caso é que tive uma primeira vida em que aprendi aqui muito a ser, o que era ser treinador, o que era estar num clube fora do meu raio de ação, o que era ver uma cidade a respirar hóquei e com um grau de exigência máximo. Quando cheguei, na altura havia quem dissesse que no Natal não durava até ao Natal, porque era uma pessoa muito impulsiva, porque era cheio de sangue na guerra. Ideias novas também, não era? Ideias novas, sangue na guerra, muito presente. E metódico também. Mas acima de tudo de comando, um homem de comando. E que vinha chocar com alguns jogadores, alguns da minha idade, pronto. E de facto saí daqui para o sonho da minha vida. Saí daqui para o Sporting Clube Portugal, foi para mim de facto, era impossível dizer que não, mas também quando cheguei a Tomar, não foi no primeiro ano do convite, foi no segundo ano de convite, portanto, e vivimos aqui subidas de divisão que era muito importante na altura, o clube estava longe, casa às costas, longe das subidas de divisão, muitos anos na segunda divisão, equipas antigas na primeira divisão custavam muito dinheiro e na altura pensou-se que já o Tomar não seria o Tomar de outros tempos, e que era importante voltar à primeira divisão. E de facto fizemos-lo nesses 8 anos, penso que subimos 2 vezes, descemos 2 vezes, 2, 3, mas penso que acima de tudo de maneiras diferentes, com equipas, com jogadores sempre misturados. Numa altura ainda que não se treinava à profissional, podemos dizer. Numa altura que se treinava à noite e que se carregava a carrinha com muitos atletas vindos de Leiria, com 8, 9, 10 atletas, neste caso 9 era o máximo que a carrinha levava. Nós todos os anos íamos acrescentando, reforçando as nossas camadas jovens e ao fim de muito pouco tempo tínhamos um título de juvenis, não era eu o treinador, mas era gente que tinha passado por mim e era gente, no fundo, era o primeiro título de campeão nacional de juvenis, ainda com o Pedro Martins, um dos resistentes dessa geração. Diz uma coisa, Nuno, é a partir daí que muda o carisma, o chip daquela que era a mentalidade em Tomar? Vamos lá ver, nós aí nessa altura, eu lembro-me de começámos a bater o pé e a ganhar a Sportings e Benficas e havia sempre aquele estigma que não era muito fácil ganhar a esses clubes. Até que isso foi começando a aparecer, foi começando a batermos o pé a eles, em casa ganhávamos, chegámos a ganhar fora. E as camadas jovens começaram-se a consolidar como o grande projeto do Sporting Tomar, da altura, uma aposta clara, a extinta Gualdino Paes, na altura que a Gualdino Paes também acabou. Nós fomos recrutando alguns da Gualdino Paes e acabou por ser um Sporting Tomar forte, que depois... É aí que aparece Filipe Almeida, o Ivo, o Pedro Martins, portanto... É verdade. Que eu vou buscar a Gualdino Paes com 17 anos, para representar os juniores do Tomar, que não queria, mas que eu transitei para a equipa sénior. O Ivo, que num célebre jogo na Madeira pediu-me para sair de campo a chorar porque não aguentava a pancada que estava a levar de um jogador na altura do Marítimo. Portanto, vivemos aqui muitas... O findar do Godinho, com a camisola de Sporting Tomar, que era o sonho da vida dele, terminar a carreira em Tomar, camisola que eu ainda hoje guardo em minha casa. O regresso do Favinha, que era um emblema muito forte, uma pessoa muito forte aqui na cidade e que a malta gostava e que marcava golos com uma facilidade
fizemos regressar o capitulino dos novos tempos na altura. Exato. Fizemos regressar o Favinha, fomos aproveitar alguns jogadores novos, o Hernani que trouxemos de Santa Cita, demos aqui 2 épocas de sonho ao Gonçalo Santos, que era o capitão e alguém que nós pensávamos que merecia um patamar mais alto no hóquei na altura. E de facto foram anos maravilhosos. Saí para o Sporting com de peito aberto, a chorar algumas lágrimas. A chorar algumas lágrimas em casa do hoje presidente Ricardo Cardoso, que na altura estava a fazer o volte-face, e nunca me passava para a cabeça voltar e ser mais feliz do que fui nesses anos. Seria difícil pensares isso, não era, Nuno? Não. Ou seja, ires para o clube do teu coração, ao fim e ao cabo, o Sporting Clube Portugal, atingiste uma conquista europeia, a Taça Sérgio na altura também. Conta lá, depois daquela vivência no Sporting foi também conturbada numa altura em que o Sporting Clube Portugal também estava ali a passar por momentos complicados com o presidente Bruno Carvalho. Conta também um pouco dessa história, como é que foi o findar da ligação com o Sporting Portugal. Isso foi, no fundo, vamos ver, a história do Sporting foi um renascer de uma secção, foi o despoltar uma secção de hóquei patins que estava muito presente na altura, que estava, neste caso, não estava nas altas lides, no ano em que desciam de 6 equipas, e sair do Sporting de Tomar à terça-feira e voltar a Sporting de Tomar ao sábado para defrontar o clube que eu treinava, e na altura o Sporting tinha 1 ponto de avanço sobre o Tomar. Portanto, ou seja, se eu perdesse esse jogo em Tomar, passava para trás do Sporting de Tomar. E terminar esse ano, onde desciam 6 equipas, e terminar no lugar de competição europeia, que nos deu acesso no ano seguinte à conquista da Taça Sérgio. Como é que tu gerias a ansiedade nos confrontos com o Sporting de Tomar, por exemplo? Não era fácil, como não é fácil, mas pronto, ali o sonho de uma vida estava posto ali, e o Sporting estava a desbravar tudo. O Sporting, aquilo foi, era incrível, o crescimento da secção, dos apoios, da mudança de São João da Talha para o Livramento, o Bruno Carvalho a dar uma força enorme, uma aposta clara na modalidade, a vinda do Girão, João Pinto, Lógena, o próprio Centeno, não é? Centeno foi depois no ano a seguir. Portanto, aquilo, eu lembro-me de, quando ganhámos a Taça Sérgio, o Bruno Carvalho, em pleno avião, dizia-me assim: e agora, Nuno, como é que nós vamos dar a volta a isto? Você fez o que era impossível. Você fez 100 ovos, conseguiu fazer uma omelete, e a gente hoje vai aqui a comer. Quer dizer, ele personificava. Ou seja, na altura também não havia fiambre, era pão com manteiga. Era igual. Ou seja, ele personificava muito aquilo em mim, como líder do grupo, mas era um grupo de muita gente. Era um Girão a despontar para o mundo, era um João Pinto no auge, na altura. No auge, e a encarnar aquilo tudo. E foi crescendo, e o Sporting depois tinha que fazer muita coisa, e assim fez. Portanto, a saída foi paixão, pura paixão. Portanto, na altura... Não guardas rancor de ter deixado o Sporting? Na altura, o Bruno Carvalho desafiou-me para uma coisa que era um projeto de formação, uma equipa B, começar com uma equipa B, alicerçar a partir dali e liderar com o homem da casa, liderarmos ali Pronto, e iniciámos o projeto. O projeto era um projeto até com algum sucesso, logo nesse ano subimos de divisão, mas eu cedo percebi que clubes grandes não estão para a formação. Portanto, os clubes grandes estão para ganhar, a formação é uma forma... recolher jogadores na formação de outros mais pequenos, não é? E depois as coisas terminaram, onde eu, no fundo, saí de lá com o copo cheio, e pensando assim, e agora? Como atingi o ponto mais alto, o que é que vai ser agora? Como é que eu me vou reinventar? E venho para Tomar,
aceito. Mas nessa altura já tinhas sido contatado para voltar a Tomar? Antes do final do projeto do Sporting, não? Isso foi o... Como é que se dá Isso é que isto começou o teu bem. retorno a Tomar? Quando o Godinho... É depois do Godinho. Depois, primeiro o Godinho saiu. E quando o Godinho saiu, o Ricardo Cardoso ligou-me na altura para uma reunião com o presidente que eu não conhecia, o Ivo Santos, e para uma reunião, mas só falaria comigo depois, neste caso, desta história do Godinho. E eu na altura tinha um outro clube que era o Marinhense, e na altura eu disse, pá, ao Marinhense, eu irei falar com o Sporting Tomar, porque 8 anos em Tomar merecem. E aquilo que o Marinhense não conseguiu ver, o Tomar viu em 10 minutos. E eu consegui na altura a ideia vender, salvo seja, um projeto em Fátima de eu quero isto a treinar de manhã, quero os jogadores, não quero os jogadores em noitadas, quero bater-me com os grandes do hóquei patins, quero conquistar um título em Tomar, quero ganhar uma competição europeia. E o que é certo é que 6 anos depois isto tudo tem vindo a acontecer. Claro que isto não é só rosas, esta época tem sido muito dura para nós, complicada, mas é um facto que tem sido uma segunda vida que eu tenho, no fundo, que me permite dizer, como disse hoje, no dia que eu sentir que estou a mais em Tomar, isto sente-se, não há dúvida, pelas pessoas, eu não estarei aqui nem um minuto a mais. Ou seja, eu sei que um dia isto vai terminar a minha vida em Tomar, não sei como é que vai ser, e também não posso dizer que é um ano, que é um mês, que é 10 anos. O que é que vai acontecer nós não sabemos, mas eu... Olha, Nuno, rapidamente falámos do passado, demos aqui uma passagem rápida por vários anos daquilo que foi o teu trajeto no Sporting de Tomar e Sporting Portugal, e o futuro. Podemos já agora em primeira mão saber os jogadores que irão preencher as lacunas deixadas pelas saídas. Agora em primeira mão, agradeço também, é uma oportunidade que temos aqui também para tentar perceber aquilo que vai passando pelo Sporting de Tomar na próxima época, 2025-2026, as saídas do Guilherme, do Lucas, André Centeno vai continuar? Sim, penso que sim. Todos os outros vão continuar. Sim, o Ivo é, para já, uma aquisição, uma certeza. Quem é que vai acompanhar o Ivo para a próxima época? Estou em direto, não. Estás em direto? Não estamos em direto. É para amanhã ser apresentado na tarde esportiva. Eu digo-vos, vamos ver. Hoje vão ser revelados. Olha, não é importante porque vários clubes já estão a abrir um pouco o jogo daquilo que é o próximo época. E eu gostava que fosse o treinador, que tem sido sempre uma pessoa muito afável e sempre do lado da comunicação social. Gostava que em primeira mão nos apresentasse agora os nomes que já estão certos para a próxima época. Vão ser revelados 2 nomes hoje. Na noite Ivo Silva é um. E o Tamburideg é o outro. É o outro. Portanto, é aquilo que nós também já estávamos na expectativa. Portanto, veio os 2 do Forbassano para o Sporting de Tomar. Há ainda alguma outra... Mas não podemos ainda... Ainda não é certo. Portanto, esses 2 são certos. Portanto, podemos... mais 1 ou 2. E para combater saídas, quem é que poderá... Não. Não se tratam de saídas. Trata-se exatamente disto. De compor um plantel mais vasto. Até porque saíram 3, vão sair 3. Vão entrar 2, neste caso. Portanto, falta mais um. Podemos dizer que é algum dos jogadores que hoje esteve no confronto entre o Sporting de Tomar e o Benfica, não. Diz uma coisa, e nós tivemos o privilégio de ver também o jogo entre o Lleida e o Igualada. Aquele Bruno Paiva é realmente um jogador de encher um ringue. Em dezembro teve para vir para o Sporting de Tomar. Podemos confirmar também isso. Isto tem saído, era uma das hipóteses na altura, era o jogador com que nós tínhamos, e o Hugo Paiva falámos, e estava certo para vir para Tomar, mas tinha-me dito, se o Barcelona ou o Liceu aparecessem, ele privilegiava isso. E fez assim, apareceu o Liceu e ele foi para o Liceu. E tudo Diz uma coisa, Nuno, esse terceiro elemento joga em Portugal? Joga em Portugal. Na primeira divisão nacional? Pode haver um quarto elemento também. Pode haver um quarto elemento. O terceiro e um quarto elemento são alguém que a gente
pode trazer a qualquer momento. Estão em equação, estão dentro daquilo que é a possibilidade, é isso? E os orçamentos, portanto, neste caso há coisas que nós temos, primeiro, valorizar muito aqueles que temos em casa, porque temos, depois fazer regressar o IVO, que era para nós, aliás, o IVO regressava... Um emblema do Sporting de Mar. Quando entendesse regressar, regressaria, e foi o caso. E isto é uma coisa que já vem de algum tempo, e o Tamborideg, que é... Era já também um amor antigo, não é, Nuno? Que já foi, no fundo, foi um problema que nós na altura não conseguimos resolver e que este ano vamos à procura exatamente... E aí o Ivo teve um papel também importante, não é, Nuno? Não há dúvida disso. Agora, e há uma confiança aqui que nos permite fazer as coisas dessa maneira. Agora, daqui para a frente vai haver mais qualquer coisa, mas não é ainda o momento de revelar nada disso. Diz uma coisa, esse terceiro elemento que está em equação é jovem ou é já um jogador feito a nível nacional? É jovem. É jovem. Diz uma coisa, já agora rapidamente, o jogador argentino que está no Forbasan, quais são as características desse jogador relativamente àquilo que é o normal que tu gostas de ter na tua equipe? Nós procurávamos alguém da linha da frente, com bom toque de bola, com finalização, que não fosse um jogador como nós temos diferente daqueles que nós temos aqui. Portanto, nós temos aqui... Fora da caixa, normal. Nós temos aqui gente de trabalho, temos aqui gente que é muito competente do ponto de vista defensivo e do ponto de vista estrutural, para mim são fundamentais. Agora, precisávamos de acrescentar alguém com requinte de toque de bola. E vimos no Tamborideg esse jogador finaliza bem, de fácil finalização. Jogador fino na Argentina, não é? Finado, mas não é um jogador com uma intensidade. Portanto, e depois, a saída do Gui, o Ivo é um jogador diferente. Portanto, o Remy, por exemplo, é um jogador mais parecido com o Gui, mas é um jogador estrutural e é um jogador que sabe e que é um bocadinho, e que joga um bocadinho o jogo do treinador. Portanto, e isso para mim era fundamental. As saídas do Gonçalo, do Guilherme e também do Lucas, a vinda do Tamborideg e também do Ivo, e o terceiro elemento não é não, porque não está certo ainda. E agora vai haver um europeu de sub-23 também, e neste europeu de sub-23 o treinador do Sporting de Mar também vai lá estar, com os olhos dele, e então também pode haver mais. É um jogador que vai participar nesse campeonato. Pode aparecer lá.